Você abriu o Duolingo e fez 7 dias seguidos, ganhou algumas moedinhas, subiu de nível, mas quando você tentou falar com alguém em inglês, simplesmente você não conseguiu, ou até pior que isso, você usou o aplicativo por alguns meses achando que estava tudo indo bem, até você perceber que você só sabia falar algumas frases meio genéricas, como por exemplo, the apple is red, ou she drinks milk. Se isso aconteceu, a verdade é que assim, o Duolingo ele funciona, mas só até certo ponto. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que o Duolingo faz bem, porque a gente tem que dar também o crédito pro Duolingo para algumas coisas que ele faz bem, mas onde ele te trava, você vai entender também isso, e o risco real de confiar somente nele para aprender inglês. Então você vai entender tudo sobre o Duolingo aqui nesse vídeo. Por que o Duolingo ele funciona no início? Esse é o primeiro ponto que a gente vai entender. O Duolingo ele tem os próprios méritos, principalmente de facilidade de acesso, porque qualquer pessoa com celular pode baixar ele, então ele é gratuito, ele é divertido também de certa forma e ele é intuitivo. Então para começar, é muito fácil você começar com o Duolingo, você não tem noção nenhuma do que fazer, você não sabe nada, absolutamente nada sobre inglês, né? Nenhuma palavra, nenhuma frase, você começa pelo Duolingo e é muito bom para dar os primeiros passos, já que você não tem noção nenhuma. Você cria um micro hábito, de certa forma, porque ele te lembra todos os dias, então ele gera assim, essa consistência inicial, é mais fácil de começar com alguma coisa te lembrando e focando todos os dias, você está usando o celular o tempo todo e o tempo todo tem notificações ali mostrando para você que você precisa fazer aquelas tarefas. E é melhor do que não fazer nada, né? Normalmente nós utilizamos o celular para não fazer nada, ver coisas no Instagram que não vão levar a gente a lugar nenhum, então você cria esse micro hábito que é muito bom, que faz você aprender pequenas palavras todos os dias. E também ajuda na familiarização visual. Quando você vê palavras, por exemplo, em inglês com frequência, e você treina associação simples. Por exemplo, em algumas frases ali tem algumas imagens, ou até mesmo, pelo menos é uma frase dentro de um contexto. Mas tem uma coisa, né? O Duolingo é como usar um simulador de voo para aprender a pilotar. Ele serve para você conhecer alguns botões, mas ele nunca vai fazer você levantar voo de verdade. E é um ponto em que muitas vezes você precisa usar algum tipo de simulador de voo mesmo para treinar um pouquinho, mas você precisa treinar o voo real mesmo se você quer aprender a voar. Você precisa dirigir de verdade se você quer aprender a dirigir. É treinando a fala na conversação que você vai aprender a conseguir conversar de verdade em inglês. A gente vai ver um pouco sobre isso. Mas esses são os pontos por que o Duolingo funciona no início. Facilidade de acesso, criação de micro hábito e ajuda na familiarização visual na maioria das vezes. Agora, onde que o Duolingo começa a falhar? Principalmente foco em tradução e repetição artificial. Então você tem muitas frases fora de contexto, ou o contexto é muito genérico, porque não tem muito a ver com a sua vida, ou com frases que você realmente diria no dia a dia, né? O menino come arroz, the boy eats rice, ou they have a cat. E isso não treina o seu cérebro para a vida real, porque você precisa de um contexto mais adaptado ao que você realmente faz no dia a dia, algo que faz sentido também para você. Muitas das frases do Duolingo, ele é relacionado àquelas frases que eu sempre comento com os alunos, que é tipo de livro de matemática, né? Onde as coisas não fazem muito sentido. Você escuta ela, você fala, por que eu tenho que repetir isso? Por que eu tenho que aprender isso dessa forma, pelo menos? Então você não desenvolve aquela naturalidade de algo adaptado a algo que faz sentido para você. E você não desenvolve uma fala real, porque você não fala de verdade no Duolingo, né? Você repete as frases. Por isso, que nem eu falei, não é ruim de tudo, é legal no início, mas você precisa da conversação para você desenvolver habilidades comunicativas. Então, o que acontece quando você treina só no Duolingo e quando chega uma conversa real para você participar dela, você trava, porque você não treinou para uma conversa real, você treinou uma repetição de frases, e elas não vão te ajudar muitas vezes na hora que você precisa conversar realmente com o inglês. Você tem zero contexto emocional, que nem eu falei, são como frases dos livros de matemática, né? Você aprende sem contexto emocional e você não cria memória de longo prazo. Então, muitas vezes, por isso que tem essa situação em que alguns alunos passam meses e meses treinando com o Duolingo, treinando as frases, treinando as palavras, e eles chegam em uma conversa, é como se não foi nada. É como se aquelas frases todas fossem esquecidas. É como se todas aquelas palavras não existissem mais na cabeça desse aluno. E não é porque ele realmente não aprendeu de forma alguma aquilo. Ele até aprendeu, viu algumas coisas aqui ou ali, mas aquilo não foi treinado na mente dele para ser utilizado durante uma conversa, porque isso só é feito quando ele treina as frases durante uma conversa. Então, o treino da fala acontece durante um treino de uma fala real mesmo. Você não treina num aplicativo como o Duolingo para conversar na vida real, você conversa na vida real para treinar uma conversa na vida real. Então, o treino acontece enquanto você pratica. Por isso que o Duolingo é até legal no início, para você conhecer algumas palavras novas, mas ele não te prepara para o mundo real, e eu vou te mostrar um pouco mais sobre isso também nesse vídeo.
Você aprende e esquece e você recomeça sempre. Então você tem essa ideia de virar um especialista em completar frases, mas não em conversar. Então muitas pessoas que praticaram Duolingo, você vê vários vídeos pela internet assim, eu fiz Duolingo por 1000 dias, por 500 dias, por 100 dias, funciona, não funciona. Muitas pessoas comentam sobre isso, sobre ter aprendido algumas palavras, mas não conseguir realmente formular e participar de uma conversa real na língua que eles estão aprendendo. Aqui a gente está falando do inglês, mas o Duolingo é usado para várias línguas e tem esse sentido, onde você consegue aprender muitas frases legais no início, mas ele começa a falhar quando você realmente precisa utilizar em um contexto que faz sentido. E o perigo, né, de ficar preso a esse inglês de aplicativo é que você acha que só ele já resolve. E aí o problema é que o tempo que você perde é muito grande, enquanto você está achando que você está evoluindo. Não é nem um tempo que você sabe exatamente o que você está aprendendo ali e o que ele vai te dar. Você realmente acha que só ele vai te levar à fluência, e você fica muito tempo focando só nele, e quando você passa alguns meses, você vê que você meio que não saiu do lugar. Você aprendeu algumas palavras novas, mas aquilo não te trouxe o que você achou que ia trazer mesmo. Por exemplo, 6 meses usando o app diariamente, e você ainda não consegue se apresentar em inglês, pedir um café, fazer algo que seja fora do contexto das frases que já estão ali no aplicativo. E isso normalmente destrói a sua motivação. E aí você acha que o problema é você, mas na verdade é o método. Na verdade é treinar frases fixas que não têm relação com a sua vida, achando que você vai conseguir desenvolver uma habilidade de comunicação só utilizando isso. O que você precisa fazer além do Duolingo, ou no lugar dele, caso você queira substituir ele completamente, e isso aqui é o que realmente muda o jogo. Você precisa aprender com frases e contextos reais. Por que eu falo além do Duolingo? Porque você não precisa excluir ele necessariamente, mas você pode aplicar ao mesmo tempo que você está fazendo ele. Aprender com frases reais e contextos reais. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem, é interessante que você veja frases específicas de viagem. Por exemplo, can I get a coffee? Ou where are you from? De onde você é? I am learning English, eu estou aprendendo inglês. Essas frases elas se repetem todos os dias na vida real, de acordo com o que você pretende como objetivo. Então, às vezes, essas frases que eu coloquei aqui como exemplo, elas não têm a ver com o seu objetivo, então não tem por que você praticar elas. Qual é o seu objetivo? O que você pretende com o inglês? É viagem? É treinar especificamente coisas relacionadas ao seu trabalho? É treinar para alguma entrevista em inglês? Você vai pensar nos seus objetivos reais e ver quais frases você precisaria saber para chegar em um ponto onde você consegue utilizar o inglês para alcançar esse seu objetivo. E aí você consegue treinar essas frases em um ponto em que você treina o seu cérebro para responder sem traduzir. Quais frases? As frases que você precisa para o seu objetivo em específico. E muitas palavras você pode pegar no Duolingo, mas quando você aprender essa palavra, não foca na frase que o Duolingo está te dando que não tem a ver com a sua rotina. Pense em alguma frase que você pode utilizar com aquela palavra que faça sentido para você. Então é uma forma, você pode utilizar ela do Duolingo ou no lugar dele, você simplesmente pensa nas frases e começa a treinar elas. Não precisa pegar elas do Duolingo se você já tem muito claro na sua cabeça qual é o seu objetivo principal. Você pode treinar a audição e a fala todos os dias. Você pode fazer isso através do Duolingo? Pode. Só que ele normalmente fornece frases muito específicas em contextos que não fazem tanto sentido para um contexto maior, porque ele é só naquele bloquinho, né, de texto, quando você pode treinar com podcasts, vídeos curtos e shadowing, principalmente se você já sabe qual é o seu objetivo. Por exemplo, para os meus alunos que participam de entrevistas, principalmente os meus alunos que são programadores, né, que trabalham na área de TI e precisam participar de entrevistas em inglês, eu recomendo assistir vídeos aqui no YouTube de entrevistas em inglês. A gente chama isso de mock interviews. São treinos para entrevistas. Então é como se alguém estivesse fazendo as perguntas para você sobre uma entrevista ou fazendo para uma outra pessoa e você observa quais são essas perguntas, treinando para elas. É muito melhor do que ouvir as frases que o Duolingo dá. Ou para você que treina com viagem, você coloca no YouTube inglês para viagem ou gringos falando inglês para viagem. Você vê várias frases que você pode utilizar específicas para viagem, não as aleatórias do Duolingo necessariamente. E se você não tem nenhum objetivo específico, né? Você tem um objetivo meio genérico, eu só quero aprender inglês. Aí é legal, você pode pegar realmente as frases do Duolingo, mas isso também não impede você de, ao mesmo tempo que você está vendo essas frases genéricas do Duolingo, você pensar em como você poderia utilizar em outros contextos. Você tem que lembrar que a fluência ela começa no ouvido e se instala na boca. Então, quanto mais você escuta, mais você se acostuma. Quando você escuta frases prontas, você não treina, né, ouvir e repetir com intenção.
você meio que aprende a clicar em respostas. Essa é a resposta certa, essa é a resposta correta. E quando a gente conversa, não é assim que acontece. E também quando você escuta um gringo falando, não é da mesma forma que tá no Duolingo. É muito mais natural, é muito mais fluido. Por isso que ele é até ok para começar, mas o interessante é você começar a assistir vídeos, por exemplo, em inglês, consumir filmes e séries, porque você vê a fluência e a cadência real do inglês falado, porque o inglês falado muda bastante. Você vai ver, por exemplo, por aí, que as frases que tem em muitos contextos, por exemplo, no Duolingo, ela é uma frase espaçada, né? Então você tem, por exemplo, get out of here, tudo separado. E aí o que acontece é que alguns alunos relatam que, pô, eu treino as frases no Duolingo, mas quando eu escuto uma música, quando eu vejo um filme, uma série, não é a mesma coisa. E realmente não é a mesma coisa. Assim como, de certa forma, se você fosse treinar o Duolingo em português, estaria escrito lá a frase, você quer café? Tem alguma coisa de errado com a frase você quer café? Não, não exatamente. Essa frase que a gente fala, de certa forma, quando a gente fala português, quando a gente oferece café para alguém. Mas não é exatamente isso que as pessoas falam em português. É muito mais provável que se um gringo vier aqui no Brasil, alguém vai falar para ele, beleza gringo, você quer café? Esse "você quer café" é realmente a pergunta natural do português falado. Querendo ou não, essa daqui seria a frase correta. Mas quase ninguém fala desse jeito mesmo. Todo mundo meio que abrevia. Você quer café? O gringo tem que saber disso. Assim como nós, falantes do inglês, nós temos que saber que get out of here normalmente vai ser abreviado. Esse T com O, com som de R. Get out of here. O som é esse, get out of here. Quando nós entendemos esse som do get out of here, é que você começa a entender que a pronúncia é diferente quando a pessoa está falando uma frase. E o inglês falado é muito diferente do inglês escrito, por exemplo. No sentido que as coisas são abreviadas, assim como na nossa língua é abreviado, no som. Então quando você escuta podcasts, vídeos curtos em inglês, você treina a audição e a fala de um jeito mais aproximado do inglês real, do inglês natural do dia a dia. Então você consegue entender melhor o que os gringos falam, você consegue falar com mais naturalidade. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal sobre como entender o inglês de filmes e séries. Eu recomendo muito você assistir esse vídeo caso você queira entender mais sobre o inglês falado como um todo, tá bom? E eu tenho também um vídeo bem longo aqui, uma masterclass completa, que antes eu vendia por R$47 e eu disponibilizei gratuitamente aqui no meu canal do YouTube, que é Como Entender o Inglês Falado, masterclass completa. Você pode assistir também esse vídeo, que é muito, muito bom, só sobre audição e fala nesse sentido. Isso aqui a gente chama de, esse tipo de abreviação de fala, a gente chama de connected speech, tá? Discurso conectado. Esses dois vídeos vão te ajudar muito a entender mais sobre isso. E também criar rotina com intenção. Você usa frases do dia, você narra o que você está fazendo, porque muitas vezes você pensa, eu quero treinar inglês todos os dias e por isso eu uso o Duolingo. É uma forma, claro, com certeza, é uma forma de fazer isso, mas também você pode tentar narrar o que você está fazendo, ou até mesmo estruturar as frases. Quando eu coloco estruturar as frases, você pode estruturar previamente as frases, caso você não consiga improvisar elas na sua cabeça ainda. Estrutura elas previamente, treinar, você pode treinar essas frases, e aí conforme o dia vai passando, você pode ter elas anotadas. Aí você pode ler em voz alta essas frases, porque você pode até, fazendo esse processo, treinar uma quantidade menor de frases do que você faria no Duolingo, que é só pegar e começar a fazer. Mas essas frases elas são tão personalizadas sobre a sua vida, que é muito melhor saber poucas frases personalizadas sobre a sua vida, que você pode ter que falar mesmo conversando com um gringo no mundo real, do que ver um monte de frases aleatórias que não fazem sentido para sua vida, né, e para o seu trabalho, provavelmente. Então é legal que você prepare essas frases dessa rotina com intenção, sem ser essas frases que não fazem sentido para você. Você pode gravar áudio, simular conversas também. Então tudo isso, né, em 20 ou 30 minutos vale mais do que 1 hora de um app sem contexto, com frases aleatórias. Isso é bem interessante de pensar. Então isso aqui é muito bom para fazer além do Duolingo ou no lugar dele. Aprender com frases reais e contextos reais, treinar a audição e a fala todos os dias, que nem eu dei essas ideias, e também criar rotina com intenção. Se você quiser um bom método para aprender inglês, eu fiz esse vídeo, como os meus alunos aprendem inglês tão rápido que parece legal, né? Tudo o que você precisa saber para aprender inglês, eu vou deixar esse vídeo aqui no card, aqui em cima, tá bom? Que é um método muito legal para você implementar na sua vida. Eu dei algumas ideias aqui, mas é claro que esse vídeo é só sobre isso. Então você consegue assistir ele também e ter uma noção muito boa sobre um bom método para aprender inglês. A ilusão do progresso sem uso real. Normalmente
Duolingo, ele te dá dopamina, e não fluência realmente. Porque você se sente bem por não quebrar a sequência, né? Mas você não sai do lugar em termos reais. E o custo, normalmente escondido, é alto, né? Você tem o tempo perdido, você tem uma sensação falsa de domínio, porque enquanto você está dentro do aplicativo, né, nas regras do aplicativo, você está indo bem. Completa a frase, você sabe a tradução das palavras. E aí, quando você vai no mundo real, aquelas frases que você ficou treinando no aplicativo, elas não estão no mesmo campo mental de utilização fácil, como se você tivesse treinado conversação durante todo esse período, ou como se você tivesse treinado frases e que você realmente vai falar. Então pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Você tem zero prática com pessoas reais. E aí quando você vai pra prática real, pensando, nossa, eu já treinei 6 meses de Duolingo, eu vou estar muito bem. E aí você quebra a cara, porque você vê que não é a mesma coisa mesmo. Você precisa aprender inglês pra vida. E não pra ganhar moedinha, né? Porque muitas vezes você tem um jogo, esse ali é um jogo. Não tem nada de errado muitas com o Duolingo de você fazer ele pensando que ele é um jogo. O problema realmente é essa ilusão do progresso sem uso real, de achar que só ele funcionaria. Você pode utilizar ele e ter um método ao mesmo tempo que você está utilizando ele, ou utilizar outra coisa no lugar também, caso você não tenha muito tempo para utilizar os dois ao mesmo tempo. O que eu recomendo no lugar de só utilizar Duolingo? Que é o que eu coloquei aqui, se eu estivesse começando hoje, eu faria assim. Na semana 1, por exemplo, eu começaria com frases básicas do cotidiano. Essas frases básicas é personalizada. Não tem por que você não pensar em frases que você utilizaria, que nem eu falei. Você pega vídeos com legendas em inglês. Caso você seja muito, muito iniciante, você pode pensar em vídeos com legenda em português. Depois você assiste aquele mesmo vídeo com legenda em inglês. E depois você assiste sem legenda. É legal que você pega um vídeo, um trecho de uma série ou de um filme e você gosta. Assim, você consegue assistir 3 vezes sem problema nenhum. E enquanto você está assistindo, você pode falar essas frases curtas desse vídeo ou dessa cena, né, de filme ou de série em voz alta. Isso é uma boa forma de treinar algo que você nem precisa fazer. Você simplesmente seleciona uma cena que você gosta e começa a trabalhar com ela. Na semana 2, shadowing com vídeos reais. Você pode não só falar essas frases curtas em voz alta, mas falar junto com a pessoa do vídeo. Eu fiz um vídeo aqui no canal só sobre essa técnica. Eu recomendo você assistir se você quer entender como funciona melhor a técnica Shadowing em inglês, ok? Você pode narrar a sua rotina e, que nem eu falei, essa parte de narrar a rotina, você pode preparar as frases sobre a sua rotina antes, você não precisa improvisar tudo. E você começa a preparar elas, depois você treina, e depois você começa a usar. Nem que você coloque elas no celular e comece a treinar, mas que nem eu falei, como elas são personalizadas, é muito melhor você fazer elas do que as frases genéricas que tem no Duolingo, que talvez você nunca vá utilizar. Sabe assim, o garoto come arroz, quando que você vai utilizar essa frase? E aí se você trabalha, por exemplo, com algum trabalho específico, se é programação, se é na área da saúde, pense em uma frase que você utilizaria o tempo todo, ou que você utilizaria para responder uma pergunta de uma entrevista, que você utilizaria para falar sobre algo que você realmente gosta em inglês. Vai ser muito mais útil do que o garoto come arroz ou a menina bebe leite, por exemplo. Então você começa a treinar coisas sobre sua rotina pessoal e começar a responder perguntas simples. Você pensa nas perguntas que as pessoas normalmente te fazem em português, e aí com base nisso você pensa como essa pergunta seria em inglês e como a resposta seria também em inglês. Você prepara tudo e começa a treinar elas. Com o tempo você vai se acostumar e você vai estar preparado para perguntas reais também da mesma forma. Na semana 3, participar de grupo de conversação. Pô, mas eu ainda estou muito no início. Se você participar de grupos de conversação, por exemplo, onde as perguntas são selecionadas com antecedência e você já sabe os temas antes de participar da aula, você pode se preparar para a aula e chegar preparado nela. Então você está fazendo uma conversação que é uma conversação real, mas adaptada para iniciantes. Que é tipo, o que eu faço, por exemplo, no MAF, no Método Acelerador da Fluência, eu mando com 1 semana de antecedência as perguntas já selecionadas com os temas para os alunos se prepararem e participarem das aulas. Por isso que os alunos eles começam a aprender inglês e já começam a participar de aulas de conversação. Por isso que eles desenvolvem também a fala com muita velocidade dentro do Método Acelerador da Fluência. Mas você pode também fazer isso com outras pessoas. Talvez você tenha um colega, né? Se você não quer entrar em nenhum método por agora, você pode conversar com algum colega. Ei, vamos treinar a conversação em inglês. E esse vai ser o tema, essas vão ser as perguntas. Você pode pedir pro ChatGPT montar as perguntas. Você pode também, tem algumas aulas bem baratas nessas plataformas, assim, que tem professores aleatórios. Se você falar assim, olha, eu quero treinar essas perguntas, né?
E aí, você já selecionou as perguntas, e mandou pro professor, ele vai fazer essas perguntas pra você já vai estar preparado pra responder elas. Então você tem uma conversação real, onde uma pessoa tá realmente fazendo essas perguntas pra você, mas já é adaptado, porque você já sabe quais vão ser as perguntas, você já treinou as respostas. Então é a mesma coisa que começar a aprender a andar de bicicleta. Você primeiro aprende a andar de bicicleta com rodinha, com o pai do lado, depois você tira o pai, depois você tira a rodinha e começa a andar normal. Mas primeiro, é legal que você participe de grupos de conversação dessa forma. Você pode simular diálogos também, caso você não queira participar dos grupos de conversação. Você pode ter as perguntas e respostas do diálogo, todas estruturadas, e ler elas mentalmente, ou ler elas em voz alta. É interessante também para treinar. E contar a sua história em frases simples. Que nem eu falei, você pode preparar tudo isso daqui, mas vai ser muito mais útil ter algo específico para você, que talvez você demorou 1 hora para preparar a sua história em frases simples. Você pensou em português, você pensou o que faz sentido, você escreveu ela, você falou, não, mas eu acho que é melhor eu falar sobre isso, sobre essa parte da história, sobre isso que é muito realmente meu, que é particular da minha vida. Só que quando você tiver isso pronto, isso vai ser tão legal de ter, e vai ser tão bom você treinar isso, que vai compensar mais do que 2, 3 horas de frases aleatórias no Duolingo. Semana 4, grava áudios, criar desafios semanais, também é interessante, e leitura ativa e prática oral. Eu gosto de pensar que na semana 4, você vai treinar muito do que você fez na primeira, segunda e terceira semana. E aí, quando você for para o próximo mês, você repete esse ciclo novamente. Você tem que lembrar que o Duolingo, ele pode até ser parte do caminho, mas ele nunca é o caminho todo. Porque ele pode ser sua entrada no idioma, pode ser um aquecimento, pode ser um passatempo produtivo. Se você já começou o Duolingo, show de bola, legal, você pode ter aprendido várias palavras, mas você tem que lembrar que ele nunca vai te dar fluência se ele for sua única estratégia. Você só vai desenvolver habilidades de comunicação se você treinar a conversação, se você treinar a fala também, e se você treinar frases que você pode utilizar realmente na sua vida, não frases aleatórias. Se você levar isso a sério, a sua fluência ela pode vir muito antes do que você imagina. Porque tem gente que estuda inglês por anos e não fala nada. E tem alguns alunos meus, por exemplo, não é falando só sobre o meu método, mas eu tô falando que essa parte de utilização de coisas personalizadas é muito produtivo. Porque eu vi na prática vários alunos meus se desenvolvendo, eu vi outros alunos também que não se desenvolviam porque eles não aplicavam o método que eu passava, ou seja, eles não se dedicavam, eles não estudavam. Então eu sei como funciona a aplicação de um método real. Tem aluno meu, por exemplo, que há alguns meses usando as técnicas certas, ele já estava conversando com o nativo, porque eu tive um aluno que em 6 meses ele participou de uma entrevista em inglês, e ele passou dessa entrevista em inglês. E não foi mágica, por exemplo, e nem foi muito eu que fiz o aluno fazer isso, porque eu sou só o professor, eu só mostro o caminho, foi o aluno mesmo, por mérito dele, que aplicou tudo o que eu passei para ele, e conseguiu evoluir muito num curto espaço de tempo, a ponto de conseguir um objetivo que ele queria, que era passar numa entrevista de emprego em inglês para trabalhar como programador, e ele passou numa empresa de Dubai. E o interessante é que tem muitos alunos que conseguem se desenvolver bastante treinando a comunicação desde o início. Você pode parar para pensar, nossa, mas é pouco tempo. De certa forma, porque se você está treinando a conversação toda semana, que nós temos aulas de conversação toda semana no MAF, que nem eu coloquei, né? Você cria essa ideia de participar de grupos de conversação. Se você faz isso desde o início, em 6 meses, quantas aulas de conversação semanais você já não vai ter participado? O quanto que você não vai ter desenvolvido a sua fluência? E a gente tem essa ideia de que, nossa, para eu conseguir me comunicar em inglês, eu tenho que saber muito do inglês. Mas você precisa saber o necessário para expressar a maior parte das ideias e opiniões que você tem. E é um conjunto não tão grande de verbos e de palavras que você precisa. Então você vai conseguir entender quanto que você vai conseguir evoluir se você treinar realmente o necessário que você precisa para você chegar no seu objetivo. O que muda, né? É o método, é a rotina e é a intenção. Mas o mais importante de tudo, o Duolingo sozinho não basta, que nem eu coloquei, mas com o método certo, você pode avançar realmente 5 vezes mais rápido, principalmente se você aplicar as ideias que você aprendeu nesse vídeo. Reflita sobre isso, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que eu tenha te ajudado. Assista o vídeo que está aparecendo aqui na tela e até o próximo vídeo.